Show. Então, todos me ouvindo? Perfeito. Então, muito prazer, eu sou Benjamin Maus, eu sou CEO e fundador da Dorac, e da Dorac nós protegemos negócio contra ameaças cibernéticas. Hoje eu vou trazer para vocês como funciona um ataque hacker. Eu vou trazer alguns exemplos de ataques hackers de uma maneira bastante simples para que todos possam entender. Eu já fui apresentado, né, a minha história com testes de segurança, então na Dorac nós realizamos testes de intrusão, simulamos ataques hackers, e a ideia é trazer de uma visão para que desde um leigo até um técnico possa entender e tirar proveito dessa palestra. Eu gosto de separar a segurança ou os ataques hackers em três pilares: sistemas, então APIs, infraestruturas, tudo que envolve um sistema, website, um bot no WhatsApp, um banco de dados, um servidor; processos, então atividades no suporte da empresa que podem sofrer ali de algum tipo de incidente cibernético, como uma mudança de senha por e-mail ou uma mudança do e-mail do usuário pelo canal de atendimento da empresa, ou uma alteração cadastral, uma recuperação de contas, etc., que um hacker ele pode justamente aplicar uma técnica para entender os processos vulneráveis e conseguir obter uma conta ali não autorizada. E pessoas, né? Então a gente tem pessoas de diversos levels, diversas áreas que podem sofrer ali de um ataque hacker por meio de phishing, uma engenharia social, né? Que seria, por exemplo, um e-mail malicioso para o financeiro dizendo para pagar um boleto que na verdade é falso e que vai tirar o caixa da empresa, né? Vai roubar dinheiro. Falando então, primeiramente, das falhas de sistemas, a gente tem a primeira falha, uma falha de autorização. Então a ideia é realmente trazer algo muito simples para que todos possam entender. Essa falha de autorização, então a gente tem um sistema, um website, por exemplo, vamos pensar no website, ele tem vários clientes, né? Por exemplo, o Canva. O Canva ele tem o cliente A, B e C e tem vários outros clientes. Uma falha de autorização, o que que é? É quando um cliente ele pode realizar uma ação numa outra conta que ele não deveria ter essa autorização. Então imagina que eu vou lá e mudo a senha de um outro usuário que eu não deveria ter autorização no Canva. Essa seria uma falha de autorização onde um cliente consegue modificar uma informação de uma conta para outra. Nesse exemplo, eu estou trazendo ali uma vulnerabilidade onde o hacker ou um cliente ele consegue modificar uma outra conta. Então, nesse caso, a falha ela existe e um atacante consegue mudar o e-mail de uma outra conta e tomar posse daquela conta. Um outro caso, uma falha de ausência de rate limit, né? Ou seja, um IP, um servidor, um cliente, ele pode enviar muitas requisições ao mesmo tempo. Então, o servidor ele não limita, se um cliente ele pode enviar um pedido, uma requisição ou 1000 requisições por segundo. E é uma falha muito grave, porque o servidor da empresa, ela pode crashar. Então, a gente tem, por exemplo, um atacante do IP 1.1.1.1, por exemplo, que ele envia centenas de milhares de requisições por segundo para o sistema, e o sistema fica inoperante, ele não consegue responder às mensagens, às solicitações de outros IPs, de outros clientes reais. Então, ele sobrecarrega o servidor. E existem outros impactos para essa falha de rate limit, como, por exemplo, a negação de serviço que a gente viu, a descoberta de senhas. Então, o hacker, ele pode, se não tiver um rate limit em login, tentar ficar adivinhando várias senhas. Eu vou tentar essa senha, depois eu vou tentar outro, e ele faz um programa para ficar tentando várias senhas de fato. Adivinhação de tokens de segurança. Então, por exemplo, um código de 6 dígitos que é enviado por e-mail do usuário, que ele tem que confirmar, um hacker poderia fazer um programa para enviar centenas de milhares de requisições por segundo, ou milhares, ou centenas, para justamente tentar adivinhar esse código. Descoberta de e-mails ou nomes de usuários, então fazer uma enumeração para encontrar que esse username está cadastrado no sistema, ou esse e-mail está cadastrado, então ele tenta adivinhar por endpoints, por partes dos sistemas que estão vulneráveis. E ativação de códigos ou cupom de desconto. Então, um hacker ele poderia tentar adivinhar vários códigos e cupons de desconto para encontrar algo que não deveria ser permitido. Por exemplo, uma falha de rate limit, um exemplo prático, a adivinhação do token de segurança. Ou seja, o hacker utiliza da funcionalidade esqueci minha senha, então ele chega no website, clica em esqueci minha senha, inserindo o e-mail, ou o username, ou o telefone da vítima. Nesse caso, a gente está supondo que o username é o admin, que a gente vai tentar hackear o admin. O sistema ele vai enviar um código de 6 dígitos para
conta daquele administrador. Então, o administrador ele vai informar o código de 6 dígitos e justamente vai ter que fazer vai informar o código de 6 dígitos se o sistema vai validar. Olha, informou o código correto, é realmente o admin, vamos trocar a senha. Só que, como o sistema está vulnerável ao rate limit, o hacker tenta adivinhar várias vezes aquele código e consegue acessar a conta de admin, tentando todos os códigos de 6 dígitos possível. Então, essa é uma falha clássica que a gente vê muito frequentemente em nossos pentests e que precisa ser analisada com atenção porque o risco é muito grande. Um caso real, por exemplo, de uma vulnerabilidade que seria o provedor de internet expondo informações de clientes. Na verdade, o provedor de internet ele tem um bot no WhatsApp, só que esse bot está vulnerável. Então, vou trazer um exemplo prático para vocês numa vulnerabilidade aqui no WhatsApp. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Uma vez? Perfeito. Então, isso aqui que vocês estão vendo são conversas de WhatsApp, tá? Eu começo mandando um oi pro bot do WhatsApp do provedor de internet, e ele tem algumas opções. Se já é cliente, eu digo que já sou cliente, ele pede para digitar o que tu quer fazer. Segunda via de boleto, por exemplo. Eu vou lá e informo que eu quero uma segunda via para o meu boleto, que eu sou uma pessoa física, e ele pede o CPF da pessoa. Qual que é o CPF ou o CNPJ daquela pessoa jurídica, nesse caso o CPF. E ele informa uma lista de faturas. Só que nessa fatura que é enviada, nesse PDF, a gente tem outras informações. A gente tem, por exemplo, o nome completo da pessoa, a rua e o endereço que está cadastrado, que ele enviou para um atacante ou para uma pessoa legítima, né, sabendo só o CPF. Então, tem um vazamento de informações que acontece por causa desse boleto que é compartilhado ali para uma segunda via. O mesmo caso acontece nesse portal. Eles têm um portal que o cliente pode acessar a segunda via pela internet, ele informa o CPF ou o CNPJ e consegue ali obter uma segunda via. Esse portal ele tem um problema também. O hacker insere apenas o CPF, ele acessa o sistema, então aparece o boleto que a gente viu, que ele vaza informações do nome, endereço, e no gateway de pagamento, que é aquela parte de pagar com cartão de crédito, o sistema automaticamente vai puxar os últimos 4 dígitos do cartão de crédito para mostrar, olha, é esse cartão aqui que tu quer pagar? Então já vaza os últimos 4 dígitos do cartão de crédito e a data de validade do cartão de crédito ou outras informações que também podem ser vazadas ali dependendo do sistema que está vulnerável. Nesse caso são essas. A gente tem um caso real aqui de uma vulnerabilidade numa plataforma de contabilidade com um bot do WhatsApp e integração bancária. Então, uma empresa contábil que tem uma integração, tem um bot do WhatsApp e uma integração com um banco que eles também fazem parte. O hacker ou uma vítima, aliás, o hacker, ele chega no sistema, no bot do WhatsApp, no número da empresa, que não está cadastrado, um número novo, e manda um oi. Né? O sistema vai dizer, olha, insere o CNPJ da empresa que tu quer, que é tua. Na verdade, que o bot está preparado para lidar ali com solicitações e demandas dos clientes atuais deles. A gente insere o CNPJ, nesse caso nosso, por exemplo, e ele automaticamente, para validar, olha só que falha grave, ele vai enviar algumas informações. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ele solicita qual que é os últimos 3 dígitos do sócio responsável. E daí a pessoa só tem que responder o número 1, 2, 3 ou 4, né, que é o número correto. Então, ele tem que informar qual que é o dígito correto do CPF, né, os últimos 3 dígitos. Ele também tem que informar qual que é o e-mail correto do sócio responsável, o dígito do e-mail correto, e também algumas outras informações complementares, como qual que é o regime tributário, que são facilmente adivinháveis. E com isso a gente viu que se a gente errasse o código, então, por exemplo, qual que é o CPF correto? A gente errou o CPF, a gente errou o e-mail, a gente errou outras informações e a gente tentou de novo. Na segunda vez, todas as informações eram diferentes, exceto a informação correta. Então ele mandou um monte de informações aleatórias, qual que é o e-mail correto, mas o único que persiste é, de fato, o CPF, os últimos 3 dígitos de CPF da pessoa, né? Entre um e outro, o restante é diferente. Então, essa é uma falha de segurança ali no mecanismo que eles implementaram. Mesmo que eles solicitassem o CPF completo, o nome, o e-mail, outras informações, como o número de telefone, são informações fracas que devem ser revisadas. Então, a autenticação deveria ter sido realizada de uma outra maneira ali,
confirmando um e-mail já cadastrado na plataforma, por exemplo. No caso, um código de 6 dígitos por e-mail. Depois que a gente conseguiu autenticar no bot do WhatsApp, o bot nos permite justamente fazer uma mudança do e-mail na plataforma. Então, olha só que grave. A gente foi lá, informou algumas informações simplesmente adivinháveis, que inclusive estão vulneráveis, né? E conseguiu fazer uma solicitação para mudar o e-mail. E a gente mudou o e-mail na plataforma. Então, agora o e-mail do hacker é o e-mail do CNPJ vulnerável onde está registrada na plataforma. Então, o hacker, o que ele tem que fazer? Ele tem que recuperar a senha, porque ele vai enviar a recuperação de senha para o e-mail do hacker, que foi alterado. E com isso ele consegue fazer a recuperação de senha com o link que foi enviado para o e-mail dele e justamente acessar a conta vulnerável. Vamos ver aqui. Só mais um pouco. Ok. Mas não para por aí. O hacker, então, além dele conseguir fazer essa mudança do e-mail, acessar a plataforma contábil, esse sistema ele tem um banco junto. Então, além de contabilidade, ele tem um banco junto. Então, além de vazar todas as informações contábeis da empresa, incluindo o certificado digital e a senha, que são informações valiosíssimas, ainda é possível fazer mais, muito mais. Depois que a gente autentica nesse bot do WhatsApp da plataforma de contabilidade, o bot do WhatsApp do banco, né, que tem integração bancária, eles têm um banco junto, também fica com aquele número registrado de que de fato é aquela pessoa. Então aquela pessoa conseguiu passar na autenticação, então realmente é ela. Só que tem um problema muito grave ali. Tem uma falha em processo. Então entrando no segundo pilar, qual que é o processo de recuperação de mudança de e-mail naquele banco? Então, acessando o WhatsApp do banco, agora a gente solicita a mudança do e-mail registrado no banco. E ele vai nos solicitar, né, no caso eu estou falando como atendente, né, eu não estou enganando ela, eu não estou fazendo nenhum tipo de teste phishing, mas eu estou sim seguindo um fluxo normal. Eu pergunto para ela como fazer a alteração do e-mail cadastrado na conta. Então ela justamente solicita algumas informações que são muito fáceis de adivinhar, como os últimos 3 dígitos do sócio responsável, que inclusive vazava na falha anterior, o telefone da empresa registrado e se possui cartão físico na conta. Inclusive, algumas informações de fácil acesso. Eu confirmo para ela, né, e ela solicita mais 2 informações: data de nascimento completa do sócio responsável e qual que é o regime tributário da empresa. São informações que a gente tem acesso no momento que a gente acessa a plataforma contábil. Então, são realmente fáceis de adivinhar, mesmo se não fossem mesmo se a gente não tivesse acesso pela plataforma contábil, ainda são informações que são públicas, digamos assim, né? Um hacker consegue facilmente encontrar teu CPF, tua data de nascimento, teu número de telefone, em vazamento de dados massivos que hoje já existem. Então, todas essas informações são muito fáceis de obter, além de estarem expostas devido ao acesso na plataforma de contabilidade. E voilà, a gente conseguiu dessa maneira alterar o e-mail, confirmando as informações, né? Inclusive a gente errou a informação, eu escrevi errado, depois ela disse que está errado, eu informei a informação correta e ela mudou o e-mail na plataforma no banco. E com isso eu só solicitei a mudança de senha, recuperei a senha no banco e consegui acessar essa conta vulnerável ali num banco real, fazer uma transferência Pix, um TED. Então a gente vê que uma vulnerabilidade de segurança ela não é extremamente sofisticada muitas vezes para ter um impacto real e grave. A Maia não fez nada de errado. Ela seguiu um processo. Então, para quem não viu, o nome da atendente era Maia, tá? O processo que estava errado. Então, o processo, as regras do jogo que foi definido pela empresa estavam erradas, comprometendo a segurança do banco da vítima. O banco não deveria solicitar os últimos 3 dígitos do CPF para validar que é a pessoa ou o número de telefone, porque isso é muito fácil para um hacker adivinhar. Ele tem que verificar o e-mail e o celular antigo, se ainda for possível, né? Enviar um código de verificação ou um link para o e-mail, enviar um documento, então pedir a CNH, o RG da pessoa, do sócio, para fazer essa mudança de e-mail, porque é uma informação importante, tu está mudando o e-mail do banco da conta, tu vai poder fazer uma transferência Pix. Foto selfie com documento ou uma imagem 3D do rosto, né, uma checagem de liveness, como também outras perguntas de segurança. Então, o banco não deveria usar aqueles mecanismos de autenticação fracos que foram detectados.
E a gente entra, por último, aqui, nas falhas de pessoas. Então, nessas falhas de pessoas, a gente traz tudo que envolve o phishing. Então, o phishing, por exemplo, a gente tem um caso de um phishing que foi realizado por nós no Natal. Então, o que a gente fez? Presente de Natal, forjando como se fosse um e-mail real da empresa, tá? Para todos os colaboradores. Nome da empresa, .com.br, né, que é o domínio oficial, @gmail.com. Então, esse foi um e-mail que a gente criou no Gmail, etc., né? E enviou esse disparo informando que todos os colaboradores eles tinham ganhado um gift card, né? E que para receber, e que esse gift card ele poderia selecionar para o que melhor conviesse para ele. Ele quer, por exemplo, R$ 200 na Uber ou R$ 200 na Amazon, o valor que for definido ali. Então ele vai poder escolher entre Amazon, iFood, o Netflix, Spotify, enfim. Eu botei algumas listagens para parecer legítimo, né? E ainda no e-mail, isso é uma parte do e-mail, essa é a parte de baixo do e-mail. Eu só separei na tela para ficar mais fácil de ver. Para acessar o seu presente, olha só que interessante. Basta fazer login utilizando suas credenciais de acesso ao nome da empresa, ao portal da empresa. Atenção, os gift cards são limitados e possuem prazo de expiração. Recomendamos que o acesso e a escolha sejam feitos preferencialmente até o Natal. Então, a gente dá um senso de urgência para aquela pessoa, para que ela realmente faça uma ação o quanto antes. Então, isso aqui a gente enviou na véspera de Natal, e os colaboradores receberam, né? E com isso, clicando no link, então, que está aqui nesse botão, né? Nesse fazer login e escolher meu gift card, ele cria um site muito similar ao layout original do site da empresa, onde eles estão acostumados a fazer login com o logo da empresa, só que o site é fraudulento, não é um site original, né? A diferença é essa, é um site que não é o site original da empresa. Nome da empresa, logo da empresa, o e-mail pré-preenchido, então a gente enviou o e-mail, ele clicou no link e já puxou o e-mail pré-preenchido para a pessoa só colocar a senha e ficar mais fácil o fluxo. Então eu falo o nome da pessoa também, tá? Então, olá, nome da pessoa, insira os credenciais para receber o presente de Natal da empresa. Olha só que phishing bacana. A pessoa insere as credenciais, então ela vai lá e coloca essa senha. O sistema diz que a senha está errada. Então ele sempre diz que a senha está errada, independente da senha estar certa ou não, dependente do sistema. Com isso, a gente viu que vários colaboradores ficavam dropando um monte de senha diferente. Então, a senha do e-mail, a senha pessoal, ficavam dropando um monte de senhas que eles tinham, que eles lembravam para tentar realmente acessar e ganhar o presente, que tem um horário limitado, né? Então, eles estão com isso em mente num momento especial, que é uma data de Natal. Algumas características que contribuíram para o sucesso no phishing: utilização da linguagem da empresa. Então, a gente falou como se fosse a empresa, a gente se portou, a gente usou cor da empresa, a gente usou a logo, um e-mail similar, só com @gmail.com, que muitos não perceberam. O phishing foi enviado na véspera de Natal, então numa data muito emotiva. E o aviso de senha errado, forçando o usuário a tentar várias tentativas de senhas para verificar se alguma delas funcionava. Então o cara ficava tentando várias senhas, né? Como a gente viu. E qual que foi o resultado do phishing? A gente teve mais de 20% de taxa de sucesso de credenciais válidas entregues. Então, 1/5 da empresa caiu no phishing. 1/5 da empresa caiu nesse phishing de Natal. A gente não enviou só na véspera de Natal. A gente enviou na véspera de Natal, a gente enviou no dia de Natal, e a gente enviou na sexta-feira, que era o dia posterior a Natal. Cada um desses dias a gente dizia para a pessoa fazer o que você não ia esperar. Então, isso contribuiu. A gente viu num dia, por exemplo, no primeiro dia, uma pessoa caiu, inseriu a senha, a gente conseguiu acessar a parte. No segundo dia, caíram mais algumas pessoas. No terceiro, caiu um desenvolvedor. Então, no momento que o desenvolvedor caiu, a gente conseguiu acesso completo dentro do sistema. A gente conseguiu, por exemplo, era um e-commerce. Então, a gente conseguia mudar a chave Pix de pagamento do e-commerce. A gente poderia modificar a chave de integração do Stripe, por exemplo, né, a chave de API. Então, com isso, a gente conseguia redirecionar os pagamentos para uma conta fraudulenta, em vez de ser a conta original da empresa. A gente teve comprometimento quase que 90% das vezes do Google Workspace. Então, eles usavam o Google Workspace, assim como a gente tem o Microsoft e outras empresas, eles inseriram a senha do Google Workspace deles. Então, a gente conseguia fazer login lá, só que
como a organização tinha um mecanismo de segurança muito interessante, que é o segundo fator de autenticação, extremamente necessário, a gente não conseguiu acessar a conta dessas pessoas pelo Google Workspace. A gente poderia, sim, fazer um phishing um pouco mais sofisticado e, por exemplo, a pessoa insere a senha dela, ele tenta fazer login no Google Workspace e ele tenta fazer login na plataforma da empresa, né? E ele vai solicitar um segundo código de autenticação. Então, ele poderia fazer esse login pelo sistema do hacker, né, e solicitar o código também. Esse é um phishing um pouco mais sofisticado. Nesse caso, a gente não fez, por isso que a gente não conseguiu passar do segundo fator de autenticação. Mas mesmo com o segundo fator de autenticação, ainda existe o risco de phishing. Então, comprometimento das credenciais, sendo que o website da empresa, apenas um usuário tinha o segundo fator de autenticação ativo. Então, ele tinha um login dentro da empresa e um deles, de vários, dezenas, estava com o MFA ativo. Esse usuário a gente não conseguiu acessar. Todo o restante, sim. Então, fica muito claro de que é importante o MFA, nesse caso, barrou nosso acesso. De novo, num ataque mais sofisticado de phishing, é viável burlar o MFA, mas vai depender também do usuário comprometendo e passando o código de 6 dígitos, ou enfim, o segundo fator de autenticação dele. Como eu disse, um dos programadores foi atingido, nos dando acesso completo aos sistemas da empresa. Outros tipos de phishing muito comuns, para ficar ligado. Roubo de redes sociais por meio de central falsa. Então, por exemplo, o hacker liga ou envia um WhatsApp para ti, para tua família, para alguém da empresa, dizendo que é da central da Meta, do WhatsApp, do Instagram, ou até o TI da empresa, fingindo que é alguém que não é, e solicitando, opa, aqui, solicitando ele fala primeiro que alguma coisa vai acontecer se ele não executar a ação. Por exemplo, a tua conta vai ser bloqueada no Facebook, tua conta vai ser bloqueada no Instagram. Então ele te dá um senso de urgência também. Ou ele diz, olha, foi detectada uma tentativa de acesso suspeito na tua conta. Ou seja, o hacker está dizendo que tem algum hacker tentando entrar e está querendo que tu passe o código 6 dígitos para te ficar seguro. Que é mentira, né? Mas eles usam essa abordagem, a pessoa fica desesperada. Nossa, eu preciso resolver isso, eu vou dar meu código 6 dígitos para a central da Meta resolver, porque foi detectado um acesso indevido na minha conta, eles estão tentando entrar e eu vou bloquear isso informando o código, que na verdade não é verdade, eles não precisam disso. A central original não precisaria desse código de verificação. Então, ele solicita esse código de 6 dígitos enviado pelo e-mail ou telefone da empresa, da vítima, aliás. Então, ele envia o código, o que ele faz? O hacker vai lá no sistema e recupera a senha. Então, ele vai lá e diz, esqueci minha senha Instagram, esqueci minha senha WhatsApp. E consegue enviar um código de 6 dígitos para verificar. Valida aqui que, de fato, vocês têm acesso a essas... a essa conta, né? Então, como a vítima, ela informa o código 6 dígitos, o hacker tem acesso a essa conta da vítima. Falsa central de banco, então o banco é muito comum, não sei se vocês recebem, mas golpes passando pelo Nubank, pela Inter, por um monte de contas que tu tem muitas vezes, né? Que o pessoal consegue verificar se teu CPF está registrado numa conta bancária e fazer uma abordagem. Olha, foi detectado um acesso indevido, bararararara, faça determinada ação, confirma um código de 6 dígitos ou faz uma transferência bancária, enfim. Esses também são phishings para ficar ligado. Golpe da troca de número ou recuperação de conta. Então, a central informa que teu e-mail está sendo trocado, né? O hacker vai lá e diz, olha, teu e-mail está sendo trocado, teu telefone está sendo trocado, e com isso, ele pede que, para cancelar essa operação, para impedir que teu e-mail seja trocado, tu confirma um código de 6 dígitos. Então, tu vai lá, informa esse código e o hacker tem acesso à tua conta. Ou golpe do RH falso ou falsa empresa conhecida. Para quem está buscando emprego, seu currículo foi aprovado para liberar a entrevista conforme o código enviado para o seu celular. O cara vai lá na Meta, o cara vai lá no WhatsApp, no Instagram, vai lá no e-mail e pede um código de 6 dígitos confirmando ali que de fato é ele. E ele passa para essa empresa de RH porque o cara está buscando um emprego, precisa realmente de uma ação breve e não consegue ali, porque é uma entrevista de emprego falsa, né? Tem a conta hackeada. Então isso acontece também, tem que ficar ligado. Algumas medidas essenciais de segurança, então para vocês se manterem seguros. Pentestes recorrentes, então realizar teste de segurança, tudo que a gente viu ali de falha de sistema, ele é encontrado por um pentest.
que a gente viu em falhas de processo, que a gente viu também em falhas de pessoas, né? Ele é encontrado num pentest ou teste de phishing. O teste de phishing ele vai justamente simular o que a gente realizou ali para evitar um dano real de um hacker. Treinamento de segurança, então, associado aos phishing, trazer um treinamento, olha, vocês devem verificar o e-mail que enviou o link de recuperação de senha, ou, por exemplo, verificar o e-mail que enviou essa solicitação ali para te informar um password. Então, sempre verificar a origem e realizar esse treinamento de segurança na empresa, porque tem muitas outras coisas que têm que ser verificadas. Manter os sistemas atualizados. Hoje, muitas falhas que a gente viu em sistemas abusam de sistemas que estão desatualizados. Então, a empresa, por exemplo, usa um React Shell, usa um React, está vulnerável a um React Shell, uma falha nova que foi detectada, ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade por não atualizar os sistemas e bibliotecas. E também algo muito importante que é não reutilizar senhas. Então não repete sua senha do e-mail em nenhum lugar. Por favor, não façam isso, porque um hacker ele compromete às vezes a tua senha em um local, tu usa a tua senha no e-mail, tu usa a tua senha num website terceiro, aquele website terceiro tem a senha vazada, ele vai lá e tenta logar no teu e-mail com a senha que tu tem ali. Então, não reutilizar a senha, não usar uma senha fraca que ele pode adivinhar nome de cachorro, nome da mulher, data de nascimento da esposa, do filho, enfim, nome do filho, enfim. O hacker, ele vai pesquisar várias coisas públicas sobre tu e também coisas que tu imagina que estão privadas, né? Porque ele tem acesso a vulnerabilidades que existem no governo e vai criar uma word list de senhas possíveis. E ativar múltiplo fator de autenticação. Então, é essencial, como a gente viu, usar MFA. Eu encerro essa apresentação dizendo que investir em segurança pode parecer caro, mas não quero experimentar o custo de falhar em investir. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas.